Graça e paz, meus irmãos, dando continuidade ao nosso culto a Deus, agora, momento da meditação na palavra dele. Abram suas Bíblias, por favor, no Salmo de número 93. Salmo de número 93, o texto que servirá de base para a nossa meditação. Salmo de número 93. Eu vou fazer leitura, peço que vocês acompanhem comigo. Salmo de número 93, lá diz assim: Reina o Senhor, revestiu-se de majestade, de poder se revestiu o Senhor e se cingiu. Firmou o mundo que não vacila, desde a antiguidade está firme o teu trono, tu és desde a eternidade. Levantam os fios, ó Senhor, levantam os cios o seu bramido, levantam os cios o seu fragor. Mas o Senhor nas alturas é mais poderoso do que o bramido das grandes águas, do que os poderosos vagalhões do mar. Fidelíssimos são os teus testemunhos, à tua casa convém a santidade, Senhor, para todo o sempre. Feche os seus olhos mais uma vez, vamos orar. No nome de Jesus, nós clamamos a Ti, ó Senhor, Deus eterno, Pai querido, guarda-nos em Tuas mãos, tem misericórdia de nós, ilumina-nos, ó Espírito Santo, para que possamos compreender aquilo que o Senhor mesmo inspirou na Tua santa palavra. Ó Deus, o Senhor conhece a cada um de nós aqui, aqueles que estão aqui presencialmente, aqueles que estão acompanhando à distância, aqueles que eventualmente irão acompanhar em outros momentos, ó Deus, e nós clamamos. Sonda os nossos corações, prova os nossos pensamentos, vê se em nós algum caminho mau, ó Deus, e guia-nos pelo caminho eterno. Transforma as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, eu quero lembrar aqui, nessa introdução, de algumas características dos nossos tempos, e algumas características assim, duras, mas que são reais dos tempos em que vivemos. Eu não falo aqui dos últimos 10 anos, já desde o século passado, e que cada vez mais, de alguma forma, se aprofunda. Um estudioso chamado Emil Brunner, teólogo suíço, já falecido há bastante tempo, num livro chamado Cristianismo e Civilização, ele diz que nós estamos vivendo, isso desde o século passado, um momento singular, especialmente no Ocidente. Na opinião dele, nunca antes uma civilização como a nossa tentou se construir ignorando intencionalmente Deus. Claro que sempre existiu rebelião, isso sempre existiu. Desde Gênesis 3, você tem ali o fundamento da rebelião do homem contra Deus. Mas mesmo, quando você considera a linha histórica, quando você olha para a antiguidade, todas as civilizações antigas, todas sem exceção, sempre acreditava, mesmo que a maioria delas ignorando o Deus verdadeiro, mas você pega a civilização hinduísta, enfim, todas as civilizações do Oriente, de alguma forma acreditavam em algo maior do que ela mesma, e buscava construir a sua vida, não no homem, mas em algum tipo de divindade. Sempre foi assim. Aí você vai para a Idade Média, a mesma coisa. No Ocidente, você pode acreditar em outros deuses, você pode acreditar em inventar os seus ídolos, enfim, mas sempre existia um detalhe: nunca se acreditava que o homem poderia se construir baseando em si mesmo. Acreditava sempre em algo maior do que ele, e a partir dessa divindade buscava se construir, mesmo que não o Deus que nós cremos, o único Deus verdadeiro. Na Idade Moderna, você começa a ter alguns ataques, mas pelo menos no Ocidente, por mais que existia muito ataque contra a igreja, seja a igreja católica, a igreja protestante, enfim, mas no Ocidente sempre existiu a crença de que o homem não é tudo que existe, o homem não é um fim em si mesmo. Não dá para construir a vida em si mesmo. Sempre acreditou-se em algo maior do que ele. Mas ali, principalmente, depois da Revolução Francesa,
Aí começou a se existir, e de maneira cada vez mais ampla, nos chamados centros de produção cultural, que são as universidades, e aí depois isso deságua na cultura, nas músicas que nós cantamos, né, nos seriados que nós gostamos, nos filmes, a princípio tímidos, hoje não, eles ganham Oscar, né? E com a seguinte filosofia: Deus não existe, se existe é um ser insignificante, e você não somente pode, mas deve ignorá-lo, inclusive deve atacá-lo. Religião é coisa de gente fraca. Você consegue por você mesmo. Você consegue construir a sua vida baseado em você mesmo. Eu disse que era um pouco duro, né? Enfim. O pastor, né, esse ainda está vivo, chamado David Wells, numa obra chamada Coragem para Ser Protestante, vale a pena ler. Ele disse o seguinte, abre aspas: hoje, no mundo modernizado, aquilo que parece menos plausível, menos real, é o quê? É que haja um Deus que seja objetivo, que seja Ele a medida da verdade e que cobre responsabilidade de nós. Isso está em desuso. Dizer que existe um Deus objetivo, sem aquele papo, esse papo existe, ó. Bom, você acredita no seu, eu acredito no meu, isso é bastante popular. Mas dizer que existe um Deus verdadeiro, real, objetivo, Ele é a medida do certo e errado, e Ele cobrará responsabilidades de nós, isso está em desuso. Às vezes até dentro da igreja, vamos ser sinceros, né? Enfim, aí eu vou citar mais uns dois aqui, só para a gente não assustar tanto, né? Isso é um livro já antigo, de um cara muito considerado no meio acadêmico, em alguns círculos, né? O Richard Dawkins. Ele disse que, eu não vou ler tudo, tá? O Deus do Antigo Testamento é sem dúvidas o personagem mais desagradável de toda a ficção. Ciumento, orgulhoso, injusto, mesquinho, e aí ele continua. Fecha aspas, num livro chamado Deus, um Delírio. Né? Então, para ele, quem crê em Deus, delira. E uma notícia que eu peguei há pouco, né? Mais de 90 igrejas foram incendiadas no Canadá desde 2021 para cá. Obviamente isso que você não vai ver no UOL, nem nas redes oficiais de televisão. Fora isso, você vê pessoas que creem em Deus sofrendo. Pessoas, né, você deve conhecer várias delas, talvez você seja uma delas. Você vê às vezes ímpios, ricos, e cristãos passando intensas dificuldades. Né, tenta depois pesquisar a situação da igreja cristã, por exemplo, na Nigéria, onde existem ataques intensos que você também não vai ver, você não verá, né, nas grandes mídias oficiais. E diante de tudo isso, uma pergunta que às vezes nós fazemos, a gente não vem no púlpito e faz essa pergunta, eu sei, mas nas dificuldades que a gente passa na vida, às vezes vem aquela pergunta. Eu sei que o cristão normalmente não pergunta se Deus existe, mas às vezes você pode perguntar, será que Ele se importa realmente com a gente? Será que Deus realmente é soberano? Será que realmente, eu só citei algumas coisas, tem muitas outras, né? Eu lembro de uma banda de rock que faz muito sucesso entre alguns jovens, né? Que numa parte da letra, o 30 Seconds to Mars, né? Alguns devem conhecer, numa parte da letra, o autor canta: eu encontro o sentido da vida no pecado. É o pecado que me confere sentido para a minha existência. Lollapalooza, eles vendem milhões todos os anos. Aí de repente uma pergunta: será que Deus realmente é soberano? Soberano sobre tudo? Ele está sabendo o que está acontecendo?
eu creio que o salmo que nós lemos, ele pode nos ajudar a responder essa pergunta. Salmo 93 é um salmo chamado de salmo de majestade ou salmo de realeza. Só aí já está respondendo, né? Quando você pega, por exemplo, do Salmo 93 até o Salmo 100, tirando o Salmo 94, então você pega o 93, o 95 até o 100, nós temos essa classe de salmos que os estudiosos chamam de salmos de realeza ou salmos de majestade, salmos majestáticos. E basicamente qual que é a grande característica de um salmo de realeza? É um salmo que tem como grande tema a exaltação de Deus como Rei sobre tudo e sobre todos. Nós não sabemos quem é o autor humano. O divino nós sabemos, é Deus que escreveu o salmo, mas nós não temos informações sobre o autor humano e nem sobre o contexto exato, o contexto histórico em que esse salmo foi escrito. Mas provavelmente, olhando, né, nós vamos reler, olhando para as palavras, as expressões do Salmo 93, provavelmente o salmo foi escrito num contexto de turbulência e de dificuldade do povo de Israel, onde talvez alguém perguntasse também: eu creio em Deus, mas será que Deus é soberano? Às vezes a dificuldade é tão intensa que às vezes vem essa pergunta: onde está Deus no sofrimento? Onde está Deus no meio do olho do furacão? Às vezes uma dificuldade intensa na família, uma doença, o desemprego que se alastra durante os anos. Então se a pergunta nossa é essa, o Salmo responde. E perceba, deixe a sua Bíblia aberta e acompanhe, nós vamos versículo por versículo, eu espero fazer rápido aqui. Perceba que o salmista já começa dizendo, qual que é a primeira expressão? Reina o Senhor. Todo mundo, vamos lá? 1, 2, 3 e... reina o Senhor. Então perceba, o autor já deixa bem claro que o Senhor reina. E perceba que Senhor aqui, na sua Bíblia também deve estar assim, todas as letras do Senhor estão em caixa alta. Então aqui, quando nós vamos lá para o original, é Jeová, é Yahvé. E o que isso quer dizer? Quando normalmente nós temos Deus sendo chamado de Jeová e Yahvé, pelo menos duas ideias: é o Deus soberano sobre tudo e sobre todos, é o Deus excelso, que tem toda a majestade, e ao mesmo tempo é o Deus da aliança. É o Deus que, por um motivo dele, não nosso, mas por algo que existiu no coração dele, na sua graça, na sua misericórdia, esse Deus soberano, que a gente não consegue compreender de forma total, ele fez uma aliança com seres pequenos, miseráveis, como eu e como você. E um dia ele decidiu salvar, e aquilo que ele começa, ele termina, de forma perfeita. Então perceba, Deus reina. Agora o resto do Salmo vai deixar bem claro de que forma Deus reina. E aí perceba, de que forma Deus reina em todos os momentos. E antes de responder isso, perceba que esse fato de que Deus reina é o pressuposto, é o fundamento de toda a Escritura. Desde o primeiro versículo de Gênesis até o último versículo de Apocalipse, nós podemos ter certeza que Deus só é confiável porque Ele reina sobre tudo e sobre absolutamente todos. Mas de que forma Deus reina? Primeira verdade que nós vemos aqui é que Ele reina com majestade e com poder no mundo. Versículo 1 e 2 diz assim, vamos ler todos juntos, o 1 e o 2, 1, 2, 3 e... reina o Senhor, revestiu-se de majestade, de poder se revestiu o Senhor e se cingiu, firmou o mundo que não vacila, desde a antiguidade está firme o teu trono, tu és desde a eternidade. O Senhor reina. De que forma Ele reina? Primeira verdade, Ele reina com poder e com majestade no mundo. Onde que está isso no texto? Perceba o autor dizendo, revestiu-se de majestade. A ideia aqui é a seguinte, olhando para aquelas civilizações antigas,
onde você tinha reinados, principados, né? Você sabia que estava diante de uma pessoa especial, de um rei, principalmente quando você olhava para as suas roupas. Basicamente era isso. Um rei, uma rainha, uma princesa se vestia, mostrava a sua realeza nas vestes reais. Nunca com um trapo, um pano de saco. Você sabia que estava diante de um rei quando ele portava uma coroa e as suas vestes reais. E a ideia é a seguinte: as vestes de um rei apontam para a sua realeza. Com Deus é mais profundo, porque Deus não se veste de roupas que lembram uma realeza. A própria majestade e o poder são as vestimentas dele. Deus se veste de majestade. Obviamente que essa é uma linguagem poética, que marca, né, os escritos dos salmistas. Mas aqui a ideia é que revestiu-se de majestade, de poder se revestiu o Senhor e se cingiu. O verbo cingir aqui não é um verbo que a gente usa no dia a dia, né? Mas era um verbo bastante usado em algumas situações e principalmente usado para batalha. A ideia do revestir é exalar a sua majestade, a sua santidade, o seu poder, a sua imponência. E quando Deus se cinge, a ideia é que Ele está se preparando para uma batalha. Ele está se preparando para uma guerra. Ele vai guerrear a guerra do seu povo. E o texto continua: firmou o mundo que não vacila. Eu sei que às vezes, da nossa perspectiva, parece que o mundo vacila bastante. Mas a ideia aqui é a seguinte: o fato de que Deus é que segura tudo em suas mãos, e obviamente nós achamos que muitas coisas estão vacilando, e estão, e obviamente não é culpa de Deus, é a culpa da nossa teimosia, é a culpa da nossa rebelião. Quando nós vemos aí, né, estrondos na natureza, obviamente isso é reflexo do nosso mau uso do chamado mandato cultural. A gente despreza Deus, desprezando a criação de Deus. Isso tem consequências. Nós desprezamos a Deus, desprezando o relacionamento com o próximo. Isso tem consequências na família, nos relacionamentos. Nós desprezamos a Deus, isso tem consequências espirituais, obviamente. Mas a ideia é a seguinte: quem está falhando aí não é Deus, obviamente. E o Salmo nos garante: firmou o mundo que não vacila. E você pode ter certeza que aquilo que Deus quer que aconteça, vai acontecer. Uma pergunta aqui para você, e como que você responderia? O que te garante que viver de acordo com a palavra de Deus vai te fazer uma pessoa bem-aventurada? Lembra lá do Salmo 1? Bem-aventurado aquele que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores, enfim, antes o seu prazer está na lei do Senhor, na sua lei medita de dia e de noite. O Salmo começa: bem-aventurado é esse. Pergunta. De repente alguém faz essa pergunta para você, né? O que garante que, se você viver a palavra de Deus, você vai ser bem-aventurado? Primeiro que é Deus que garante. E Ele garante porque Ele reina. Se Deus não reinasse, Ele poderia até, isso aqui é obviamente que é absurdo, Ele poderia até falar: ó, cumpre a minha palavra que eu vou te deixar bem-aventurado. Mas se Ele não reinasse, não dava para garantir. E nós podemos ter plena certeza de que o que a Bíblia fala é verdade, e Deus garante que isso é verdade. O que garante que nós somos e seremos perfeitamente bem-aventurados, andando nos caminhos do Senhor, principalmente olhando confiantemente para o Senhor Jesus Cristo, o que nos garante? É o fato de que Deus reina. Não existe nada nesse mundo que pode abalar o reinado de Deus. Você às vezes é abalado, nós somos abalados, mas Deus nunca é abalado. E quando nós estamos nas mãos dEle, nós experimentamos estabilidade, segurança no meio da adversidade. Então essa é a primeira verdade. Deus reina. De que forma? Em primeiro lugar, Ele reina com poder
e majestade. Tem uma segunda verdade nesse texto, versículos 3 e 4. Na verdade, deixa eu ver se eu só terminei de ler o segundo. Eu não posso esquecer desse segundo aqui que é muito importante. Antes de irmos para o segundo ponto. Versículo 2 diz assim: desde a antiguidade está firme o teu trono, tu és desde a eternidade. Deus nunca teve um início, nós tivemos. Às vezes nas aulas lá de filosofia, né? Eu sei que alguns gostam, os outros detestam, né? Mas tem algumas questões que não tem como você fugir. Algumas pessoas vão perguntar para você, né? E às vezes as crianças são boas, fazem boas perguntas filosóficas, né? Pai, de onde eu vim? Aí você explica de algum jeito, né? E não vai dar para falar da cegonha, enfim. Ok, tá, então eu vim de vocês dois, né? E vocês dois vieram de quem? Dos avós. Aí você vai retrocedendo, tá, você vai chegar em Deus. E aí vem aquela pergunta, mas quem criou Deus? Aí cada um dentro da sua sensibilidade vai responder. Mas perceba que essa pergunta, embora seja lícita, ela está errada. Porque Deus, por definição, não é criado. Se Ele é criado, não é Deus. Deus é incriado. Para que a gente não fique no eterno retorno, a gente tem que admitir a existência de um ser sempre existente. Tudo tem origem em Deus. Deus dá origem a tudo e a todos, mas Ele não é originado de nada. Ele nunca nasceu, Ele sempre existiu. Jesus Cristo, como homem, Ele teve um início, mas Ele sempre existiu. E aqui o texto deixa bem claro, desde a antiguidade, ou seja, quanto ao tempo, Ele é o mais antigo. Agora, na verdade, Ele é eterno, Ele sempre existiu. Tu és desde a eternidade. E eu termino esse ponto aqui dizendo o seguinte: todas as vezes que eu e você colocamos a nossa confiança para a vida, confiança em termos de esperança, em alguma coisa do tempo, a gente fica triste. Nada nesse mundo merece a nossa confiança em termos de esperança. Todo mundo aqui, né, se decepciona com política, né? Mesmo o seu candidato. É porque a gente tem a ideia, né, de que só o candidato do outro. Coloca a sua esperança, seja lá a esperança em termos de esperança mesmo, em termos de Ele vai me proporcionar segurança, alegria, propósito, significado, sentido. Coloca a sua esperança em algum homem para você ver. Eu sei que você brigou com muita gente por causa do seu candidato, mas será que merecia tanta confiança assim? Seja lá quem for. Quando eu e você colocamos a nossa confiança, a nossa esperança, em termos de vida, em algo que é do tempo, tiram o nosso tapete, tiram o nosso chão. Porque confiança em termos de esperança só é para ser colocado em nada que é do tempo, é naquele que é o eterno. Porque o tempo é perecível, o eterno não. O eterno absolutamente não. Deus reina com poder e majestade. Segunda verdade, Deus também reina de modo soberano nas adversidades. E aqui a gente responde de forma mais central as nossas perguntas lá do início. No meio do vendaval, no olho do furacão, enfrentando dificuldades internas e externas, onde está Deus? Onde Ele sempre esteve? No seu trono, em todos os lugares, reinando de forma soberana. Onde que está isso no texto? Versículo 3 e 4 diz assim: levantam os rios, ó Senhor, levantam os rios o seu bramido, levantam os rios o seu fragor. Aqui ideia interessante, perceba que tem 3 vezes aqui, ó, levantam os rios, ó Senhor, levantam os rios o seu bramido, né, o seu grito, levantam os rios o seu fragor. A ideia é que em Salmos, águas, ondas, tempestades, normalmente significa ataque, adversidade. Poeticamente é assim, não só nesse salmo, em vários outros salmos, é assim.
Então, quando as ondas estão vindo, né, significa dificuldade. E aqui tem um ataque triplo contra Deus. Levantam os cios, ó Senhor, levantam os cios o seu bramido, levantam os cios o seu fragor. Aí vem lá o versículo 4. Mas o Senhor, e perceba que é Senhor de novo com letra maiúscula, os dois aqui, né, tanto no versículo 3 quanto no versículo 4, Yahvé é Jeová, o Deus soberano que tem um pacto, uma aliança com o seu povo. Versículo 4, mas o Senhor, nas alturas, Ele é o quê? Mais poderoso do que o quê? O bramido das grandes águas, do que os poderosos vagalhões do mar. Ou seja, independente dos ataques, os ataques que cada vez mais vão se avolumar, vão aumentar. A cultura sempre foi, de alguma forma, sempre manifestou rebeldia em relação a Deus, desde o Éden, desde a queda. Depois que o homem caiu em pecado, ele se torna inimigo de Deus, ele ofende a Deus, ele ofende o próximo, e ele cria cultura que é ofensiva a Deus. Mas, em tempos anteriores, você tinha alguns freios culturais. Mesmo gente que não era cristã, tinha pelo menos alguns princípios cristãos que estavam na cultura. Mas parece não, com certeza, estou falando com certeza porque dá para verificar. Dá para verificar. Né? Eu já dei esse exemplo e repito. Né? Meu sogro mora lá para o lado lá do Capão, enfim. E você que de repente mora em lugares mais afastados, que tem os famigerados pancadões, né? De quinta para sexta, de sexta para sábado e de sábado para domingo. De novo, eu sou da época que funk era aquela coisa, eu só quero ser feliz, andar tranquilamente na favela onde eu nasci. Ok, tem pobreza rítmica, pobreza melódica, pobreza harmônica. Você pode até não gostar, eu também não gostava, mas assim, passa. Hoje, os de hoje não dá para falar aqui. E quem mora perto disso, antes se alguém falasse numa roda, a mãe, né, dava um tapa, não fala mais isso. Hoje isso é cantado, de forma que você está dentro da sua casa você não consegue conversar no almoço ou na janta com alguém, no almoço não, enfim, na janta com alguém, você não consegue dormir. E aí eu não estou exagerando. Se você sabe o que eu estou falando, quem conhece isso. Os freios culturais foram cada vez mais sendo abatidos. Hoje não tem mais. E isso é incentivado por doutores, por pós-doutores. Existem livros que defendem filosoficamente, de forma sedutora, o aborto. Existem livros que defendem filosoficamente, com os argumentos mais estapafúrdios, mais sedutores para alguns. Isso assim, quando eu falava há 15 anos para os meus alunos, era loucura. Existem hoje autores que defendem assim, e outro, com alguns aspectos de humor, inclusive, a pedofilia, a zoofilia. Os freios culturais, cada vez mais, eles não existem. E os ataques, eles cada vez mais, ficam cada vez mais profundos e mais fortes. E às vezes passa na nossa cabeça, né? Será que Deus reina de fato? O Salmo deixa bem claro, Deus reina. Ele não perdeu o controle de nada. E talvez não, com certeza, o pior castigo que existe é quando Deus tira a mão e deixa uma ou pessoa, ou algumas pessoas, uma cultura, darem vazão às coisas mais horríveis que estão no coração. Enquanto Deus está segurando, enquanto você está na luta, há esperança. Agora, quando Deus tira a mão e diz assim, ó, faça-se a tua vontade, aí acabou a esperança. Porque só existem dois tipos de pessoas, né? Alguém disse isso. Aquelas pessoas que falam para Deus, Senhor, seja feita a tua vontade.
E aquelas pessoas que Deus diz para elas: bom, já que você não quer me obedecer, então seja feita a tua vontade. Aí acabou a esperança. A nossa cultura não tem mais esperança. A esperança nossa é em Deus. E perceba o texto: mas o Senhor nas alturas, Ele é mais poderoso. Ele não é só poderoso, Ele é mais poderoso do que o bramido das grandes águas, do que os poderosos vagalhões do mar. E por fim, além de Deus reinar com majestade e poder no mundo, além de Deus reinar de forma soberana nas adversidades, em último lugar, versículo 5, Deus reina sendo fiel a si mesmo em santidade para sempre. Ele reina sendo fiel a si mesmo em santidade para sempre. Versículo 5 diz assim: fidelíssimos são os teus testemunhos, a tua casa convém a santidade. De novo, Senhor, Yahvé, Jeová, para todo o sempre. A palavra de Deus não é fiel, a palavra de Deus é fidelíssima. Quando o texto diz: fidelíssimos são os teus testemunhos, preceitos, lei, palavra, todas as expressões sinônimas. Aqui está falando que a palavra de Deus é fiel. Não sei se você já conversou, eu já conversei com gente que falava mais ou menos assim: Nilson, eu creio que a palavra de Deus, ela é, claro, ela é confiável, ela é confiável, ela é rica, enfim, mas ela é perfeita? Perfeita eu acho que não. Eu confio nela, mas perfeição é um atributo muito grande. Tenta entender o que está acontecendo aqui quando uma pessoa diz isso. Todo mundo confia em algo. Todo mundo confia em algo. A ideia é que o cristão confia em Deus, e uma das provas que ele confia em Deus é que ele confia na sua palavra. Confia na sua palavra. E a palavra de Deus é perfeita. Todo mundo, sem exceção, você pode ser consciente ou inconsciente, mas todo mundo parte de um chão. Todo mundo pisa num chão. Todo mundo segura em algo, achando que esse algo vai te segurar na vida, vai segurar suas broncas. O cristão é aquele que se segura em Deus. E o que significa segurar na palavra de Deus? Então o cristão é aquele que tem a certeza de que a palavra de Deus é o meu referencial primeiro, o meu fundamento, e a partir dele eu vejo o resto. A palavra de Deus é que julga esse sermão. A palavra de Deus é que julga o julgamento que você está fazendo sobre esse sermão. Ela é que estabelece verdade, mentira, certo, errado, amargo, doce, enfim. Agora, quando alguém diz que esse livro é até bom, literariamente ele é até rico, talvez a maior literatura já produzida, mas ele não é perfeito, olha só, essa pessoa já tem uma outra coisa que ela considera perfeita. Porque quando você fala assim: Nilson, aqui você errou, tá, errei a partir do quê? Qual que é o critério que você usou para julgar? É a palavra. Opa, aí beleza. Então sempre quando eu falo, isso está certo, isso está errado, você faz isso a partir de um critério. O critério do cristão tem que ser a palavra, porque a gente parte do princípio que ela é perfeita. Eu sou imperfeito, o meu sermão é imperfeito, a palavra é perfeita. A palavra é sempre perfeita. Aí eu pergunto, para alguém falar que a Bíblia erra, o que acerta? A partir de qual critério você fala que a Bíblia erra? A maioria? Bom, a maioria é confiável? A maioria erra também. Não pode ser a maioria. A lógica humana não pode ser, porque a lógica humana foi afetada pelo pecado. Nós acertamos e erramos quando fazemos uso da nossa lógica. A ciência, que é uma bênção, mas a ciência é perfeita? Até um cientista honesto sabe que não, porque a ciência está sempre se corrigindo e evoluindo. Se você casa com a ciência hoje, amanhã você fica viúvo, porque ela está mudando sempre. Isso faz parte do jogo científico, sempre melhoria. Então é uma loucura sempre para o cristão, quando ele diz que a Bíblia erra, ele está dando um tiro no seu pé. A Bíblia, aí tem um detalhe,
Talvez você ache que a Bíblia é imperfeita. Só que tem um problema, que eu acho que é um grande problema. Na opinião de Deus, ela não é só fiel. Segundo o texto nosso, ela é o quê? Fidelíssima. Fidelíssimos são os teus testemunhos. A tua casa convém a santidade. E a ideia aqui é de adequação. Partindo do princípio que Deus é santo, Ele nos chama para sermos santos também. Não é possível estar na presença de Deus de forma aceitável, de qualquer jeito. A palavra é totalmente confiável, é santa, você pode confiar. Fidelíssimos são os teus testemunhos. E aí tem um baita de um problema. Como que é possível eu e você estarmos na presença de Deus e não sermos fulminados? Como é possível seres pequenos, mesmo cristãos, mesquinhos, infiéis como eu e você, estarmos na presença de Deus e não sermos fulminados por Ele? Porque nós temos exemplos no Antigo Testamento de pessoas que foram até Deus, e Deus deixava bem claro: se achega até mim somente esse, os sacerdotes, e tinha todo um ritual de purificação, todos eles apontando para Cristo. E não fique nem na borda da montanha, porque se ficar vai ser fulminado. Como eu e você podemos estar na presença de Deus e não sermos fulminados por Ele? Aqui é uma das janelas que abrem para Cristo. Só é possível eu e você estarmos na presença de Deus sem ser fulminados por Deus, porque Jesus Cristo nos perdoou e nos salvou. Ele, que segundo Ele mesmo é o caminho, a verdade e a vida, Ele é o nosso Senhor. E por isso, apesar de quem nós somos, perdoados, lavados no sangue de Cristo, regenerados e redimidos, em processo de santificação, nós podemos estar na presença de Deus sem sermos fulminados. E o texto termina, né? Fidelíssimos são os teus testemunhos, a tua casa convém a santidade. Qual que é a última expressão? Senhor para todo o sempre. Perceba que o texto, deixa eu abrir lá de novo, Salmo 93, ele tem pelo menos 3 expressões que deixam bem claro da eternidade, da sublimidade, da grandiosidade de Deus. Olha só, a primeira expressão é reino Senhor. Aí você vai ali para o versículo 2, no finalzinho do 2 diz assim: Tu és desde a eternidade. E aí você vai no finalzinho e diz, o texto diz, né, Senhor para todo sempre. Ou seja, Deus é aquele que reinava na eternidade passada, é aquele que reina no tempo, é aquele que sempre vai reinar e reina na eternidade futura. Ele é a única realidade, Ele é a única pessoa que merece toda a nossa confiança. Mas no dia a dia a gente ouve outras vozes, né? No dia a dia, ouvindo outras vozes, às vezes eu acho que eu sou mais confiável. Às vezes, mesmo sabendo o que a palavra fala, às vezes eu tenho uma opinião diferente. E loucamente eu dou mais ouvido à minha opinião do que a palavra de Deus. Todas as vezes que a gente peca, é isso que acontece. No fundo, eu acredito mais em mim do que em Deus. Eu sei que eu não sou uma pessoa perfeitamente confiável. E eu sei que Deus é perfeitamente confiável. Mas olha só a loucura do pecado. A loucura do pecado consiste quando seres pequenos, que na opinião deles mesmos, eles não são totalmente confiáveis, confiam mais em si mesmos do que no Deus, que segundo eles é o ser mais confiável que existe. Graças a Deus que na vida do cristão, o pecado já foi resolvido, está sendo resolvido e será totalmente resolvido. Nós não somos mais escravos, quem é cristão não é mais escravo do pecado. Quem é cristão está sendo liberto do poder do pecado diariamente. E quem é cristão um dia será totalmente liberto, inclusive da presença do pecado. Mas quem não tem Cristo como Senhor e Salvador,
Quem tem um outro Salvador, um falso Salvador, e normalmente quando você não tem Cristo, você tem você mesmo. No final das contas, você acredita em você mesmo. Quando um cara compõe uma letra e diz que o sentido da vida dele, eu encontro sentido no pecado, é um cara que tem um outro sistema de salvação, que na verdade é uma perdição total. Eu quero terminar esse sermão com as seguintes aplicações. Em primeiro lugar, lembremos que a realidade mais fundamental da nossa vida, o que caracteriza o ser humano, embora seja um ser econômico, seja um ser social, seja um ser sexual, seja um ser cultural, é um ser que faz arte, enfim, acima de tudo, o ser humano é um ser religioso e adorador. O ateu é assim, o agnóstico é assim, todos nós somos assim, no sentido de que nós sempre nos apegamos a algo, acreditando que esse algo vai dar tudo aquilo que a gente sonha: sentido, significado, segurança, alegria, satisfação. Todo mundo é assim. A questão é em quem a gente busca isso. Nós somos fundamentalmente seres religiosos e adoradores. Todo mundo espera confiar em alguém totalmente confiável. Sem essa de que você não confia em ninguém. Você só fala isso quando você está desanimado. Em condições normais de temperatura e pressão, você confia em alguém. Só que detalhe, esse alguém tem que ter algumas características. Não pode ser alguém que você desconfia. Todo mundo quer confiar, não meia boca. Todo mundo quer confiar totalmente em alguém totalmente confiável. Só Deus é assim. Só Deus merece o descansar da nossa vida total na vida dele, porque Ele nos suporta. E Ele é o único. Nele, só nele a gente consegue sentido, significado, segurança. No meio de um mundo inseguro, a gente só tem segurança em Deus. Não é à toa que quando uma pessoa está plena, ou quase plena do Espírito Santo, aí sim ela pode orar por aqueles que a perseguem. Não é à toa, que heróis da fé, que na verdade eram miseráveis pecadores, mas que se dobraram aos pés de Cristo e buscaram cada vez mais, não o batismo no Espírito Santo, eles já eram batizados, eles buscaram a plenitude do Espírito Santo. E a história da igreja é cheia de exemplos, de pessoas sendo torturadas, e mesmo assim não manifestando amargura, sofrendo com dor, mas orando e glorificando a Deus. Quem consegue fazer isso naturalmente? Uma unha encravada dá vontade de arrebentar. O que explica uma pessoa ser espancada? O que explica uma pessoa como John Huss, Sempre a gente fala disso, mas na época da Reforma. O que explica John Huss sendo queimado, William Tyndale sendo queimado, e ele glorificando a Deus e orando por aqueles que estavam queimando e torturando ele? Para o mundo isso é loucura, e é uma loucura mesmo. Do ponto de vista cristão, é a coisa mais sã que existe. Eu não consigo fazer isso por mim mesmo, a não ser pela misericórdia e pela graça de Deus. Agora, a gente sabe que a gente não sofre só indo para a cruz, e sendo torturado. As torturas de viver em São Paulo, as torturas de uma pessoa que vive nessa pós-modernidade, essa competição desenfreada, sentir inveja, sentir a amargura, ter uma doença, o filho que você criou na igreja não está mais na igreja, você que está na igreja, mas lá no fundo você não sente alegria nisso. Todo mundo tem luta. Que as lutas que nós temos não nos afastem de Deus, que as lutas que nós temos nos aproximem cada vez mais de Deus, que nós possamos chorar diante de Deus. Os salmistas faziam isso. Até quando, Senhor? Até quando? Chorar diante de Deus. Só Deus é totalmente confiável. Uma segunda verdade: vivamos com esperança em Jesus Cristo.
Eu preciso e você precisa para essa semana de esperança. A esperança só existe no único que enfrentou o pior dos sofrimentos, a pior das mortes, e venceu o sofrimento e a morte. Jesus Cristo. O túmulo está vazio, a cruz está vazia. Nele, você pode, eu posso, nós podemos confiar. Meus irmãos, conheçamos mais as Escrituras. Lembra quando o texto diz: fidelíssimos são os teus testemunhos? Deus é fiel, e a gente sabe que Ele é fiel a partir desse livro. E a gente sabe que entre nós e esse livro rola algumas coisas, né? Para ficar de novo, eu sei que o exemplo é batido, enfim, eu tenho que melhorar nos exemplos, peço perdão, mas só veio esse na cabeça. É fácil ficar 2, 3 horas, é só a gente, não vai fazer isso agora, né? Vai lá no Instagram e vê lá como que foi a sua semana. É fácil ter 1h30 a 2h30, a média sua na semana de Instagram, ficar nas 3 horas, é fácil, não é difícil. Mas não é fácil você ficar 15 minutos por dia nesse livro, 20 minutos, eu nem vou falar de 1 hora. Não é fácil ficar 3 horas no Instagram. Eu sei que a gente tem desculpas piedosas, não, estou evangelizando, está nada, a gente está tendo inveja da turma. Alguns evangelizam, eu sei, mas por favor, se você faz isso, 3 horas no Instagram só evangelizando, ok, beleza, eu não consigo. Mas meia hora nesse livro todos os dias não é tão fácil assim. Por quê? Por quê? Nós somos, pelo menos eu, a gente é muito pequeno, a gente é muito fraco, a gente está muito aquém, e o ano está começando. Não estou falando para a gente fazer aquelas promessas, né, que não dá para a gente cumprir, que depois só gera frustração, mas ao mesmo tempo, só faz promessa quem quer ter mais compromisso. Você está satisfeito com a sua vida espiritual? Com a sabedoria, ou falta de sabedoria que sai da sua boca? Quem está satisfeito realmente? Eu creio que existe sabedoria na nossa insatisfação, mas não para ficar insatisfeito, para buscar mais de Deus. Esse é o livro que nós precisamos ter contato todos os dias, que eu preciso ter contato todos os dias. É uma luta, é uma luta, mas essa é a única luta que vale a pena, a única luta que vale a pena. Eu termino dizendo: confie em Cristo em todos os momentos de sua vida. Se você já é cristão, então acerta a sua identidade. Eu sou cristão, eu sei que eu ainda erro, eu sei que eu ainda peco, mas a palavra me chama de novo, a calibrar a minha vida para enfrentar essa semana que vai começar. Aquele que começou boa obra, ele vai terminar. Vamos recomeçar pela graça de Deus. Agora, se você não conhece a Cristo, hoje é mais uma oportunidade que você tem para conhecer. E não sou eu que garanto, é a palavra, João 6,37, que diz assim: é Cristo que disse, Ele não é mentiroso: o que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. É Cristo que disse: o que vem a mim, de modo nenhum, de maneira nenhuma o lançarei fora. É Cristo que garante que se você for até Ele, Ele nunca vai te lançar fora. Ele tem algumas promessas. Você vai viver a sua vida, e termino aqui. Para uma vida cristã, você tem garantido sofrimento e glória. Sofrimento e glória. No mundo tereis aflições, tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Então repito uma coisa que eu disse: para o cristão, nessa vida, garantido sofrimento temporário. Você viver até 80, vai ter sofrimento até 80. Não é só sofrimento, graças a Deus, mas vai ter sofrimento e glória.
a certeza de que você está nas mãos de Deus, e depois, a eternidade, experimentando uma alegria que não cabe em nenhum livro escrito por homem. Se eu pedir para você, ou para todos nós aqui, escreva para mim a alegria que nós teremos nos novos céus e nova terra. O máximo que a gente vai chegar, não chega nem na metade do que vai ser lá. Agora, se você não é cristão, garantido, tranquilo, sofrimento aqui e depois na eternidade. Vida sem sentido aqui e depois sofrimento eterno, para sempre. Aqui, para o cristão, a alegria junto com o sofrimento e depois uma eternidade, experimentando a alegria das alegrias. Não deixe para amanhã essa que é a maior decisão de uma pessoa. Feche os seus olhos, vamos orar. Graças te damos, ó Santo Deus, te agradecemos, ó Pai, pela tua palavra. Obrigado, ó Pai, porque meditamos um pouco no Salmo 93. E ajuda-nos, ó Deus, a confiarmos, a descansarmos no Senhor. Ó Deus, perdoa os nossos pecados, tem misericórdia de nós, transforma as nossas vidas. Ó Deus, se há alguém que ainda não conhece o Senhor, ó Deus, que possa crer, confiar e se entregar, ó Pai, ao Senhor. E daqueles, ó Pai, como nós que já confiamos no Senhor, não pelos nossos méritos, mas pela Tua misericórdia e a Tua graça. Ó Deus, fortalece a nossa fé, dá-nos forças, ó Deus, enche a nossa mente de sabedoria da Tua palavra, para que possamos, ó Pai, saber o momento de calar, saber o momento de falar, saber o que falar, para enfrentarmos, ó Pai, os desafios em nossos lares, na igreja, no trabalho, nos estudos, ó Pai, entre os vizinhos, no dia a dia, ó Deus. Oramos, ó Pai, pelos nossos irmãos enfermos, desempregados, enlutados, desanimados, ó Deus, aqueles que estão desviados. E nós, ó Pai, que estamos aqui na Tua casa, pela Tua graça, e que às vezes, ó Pai, nos encontramos também desanimados. Ó Pai, tem misericórdia de nós, fortalece a nossa fé e nos ajuda, ó Deus, a vivermos para a Tua honra e Tua glória. No nome de Jesus. Amém. Amém.